Fala galera, Matheus Starling e Thiago de Souza. Estamos aqui de volta, ficamos um tempinho meio fora, tá complicado para gravar, né? A gente grava nos buraquinhos das aulas aqui, mas nós estamos para o canal da Starling Academy of Music no YouTube. Nós somos professores da Starling Academy of Music, eu sou professor de guitarra, professor de bateria, também sou diretor aqui da escola. E hoje é um assuntinho meio polêmico, talvez. A gente falou, não fala. Mas a gente acaba levando para um lado sempre de propor algo, né? E não de usar isso para constranger ou para ofender, mas sim para refletir sobre o assunto. A gente é muito questionado, né, sobre isso e a gente também questiona muito. Nós questionamos muito ao longo da nossa vida. Sim. Eu tive centenas de professores, eu já parei um pouco para tentar calcular isso. Eu lembro que só na Berklee College of Music eu tive mais de 50 professores. Então eu tive a oportunidade de estudar com muita gente antes de ir e também lá. Mas o assunto é o seguinte, né? Existem professores que têm uma carga teórica, uma formação fortíssima, mas na hora de tocar não corresponde tanto, não tem necessariamente às vezes uma carreira. E por outro lado, temos também músicos que são excelentes tocando, mas tem uma didática ruim. E a gente, né, com certeza ao longo da vida já fez aula com pessoas de vários diferentes vieses, assim, sim, né? Sim. E eu estava falando com o Thiago que eu tive uma experiência com 3 músicos que mudaram muito a minha vida quando eu fui aluno na Berklee College of Music, que foi o Mick Goodrick, o David Tronzo e o Hal Crook. Porque principalmente o Mick Goodrick e o Hal Crook são autores de livros, né? O Mick Goodrick tem o Advanced Guitarist, se não me engano, o livro, que foi um marco assim, para guitarristas. O Hal Crook tem How to Improvise, How to Comp. Então eu tive acesso a 2 professores que são autores, né, pela autoridade, né, vem muito disso, sim. Mas que são excelentes músicos. O Mick Goodrick está bem velhinho agora e eu tenho todos os meus alunos que vão estudar na Berklee, eu falo, cara, tem que passar um tempo com ele, porque esse cara é tipo o mestre Yoda, né? Nossa! E assim, ele é meio agressivozão, né? A galera tem um pouco de receio de estudar com ele, tomar um giz na cabeça, uma coisa assim. Mas enfim, ele é um cara que dedicou a vida dele para ensinar, mas sempre tocou. Mas nunca não é igual um Pat Metheny que faz uma turnê por ano, fica 300 dias fora, ou um Joe Scofield. É um cara que balanceou muito a carreira e eu sempre me atraí muito por essas pessoas. O Hal Crook também é a mesma coisa, né? Onde a didática é tipo assim, minha vida está na didática, mas a minha paixão também é a música, é o tocar. E eu percebo que esses caras, eles conseguem balancear muito isso. Então, não fica uma coisa muito teorizada ao ponto de que você não consegue vislumbrar uma experiência empírica, sabe? Sim. Não fica uma coisa distante. Eu já tive aula com músicos que eu admirava e eu fiz 2, 3 aulas e eu pensei assim, cara, não vai render muito aqui, porque o cara toca pra caramba, eu sento, me emociono com o cara tocando, não estou conseguindo extrair nada. Ao ponto também que eu já estudei com pessoas com uma formação acadêmica, né, de anos e anos, e que no papel você via um monte de coisa, mas não conseguia ver uma aplicação. Então, assim, eu queria saber do Thiago, vamos lá, o que você acha aí? Vamos lá. Não, eu acho que o primeiro ponto é o aluno estar consciente realmente do que ele quer, do que ele precisa. Acho que esse é o primeiro passo. E é uma grande dificuldade, porque o próprio aluno, às vezes, ele busca o cara por, de repente, um vídeo na internet, ou por um ouvir dizer que o cara toca pra caramba, ou então aquela velha história, vou fazer aula com aquele cara ali, porque de repente ele vai me conhecer, aí vai que pinta alguma coisa, enfim, as pessoas vão procurar professores por causa de diversos motivos. E a partir do momento que o cara define um propósito, eu acho que esse propósito vai refletir na relação que ele vai ter com essa pessoa. E aí, eu acho que, pensando nos tempos onde a gente vive, onde a galera está investindo muito nessa coisa do curso online, dos grupos de WhatsApp e tal, eu acho que, ao mesmo tempo que tem muita gente boa fazendo muita coisa interessante, minha opinião é que existe uma maioria esmagadora
de professores que justamente não conseguem equilibrar de maneira satisfatória a coisa da autoridade, tanto no tocar quanto na teoria, de certa forma. Sim. Né? Então, eu acho que a partir do momento que o aluno ele tem um pouco de senso do propósito, eu preciso desse professor porque eu quero isso aqui. Eu acho que ele vai ter a claridade suficiente para falar, cara, isso aqui não me interessa, isso aqui é importante para mim, isso aqui é bacana. Assim, no meu caso, uma boa parte da minha vida como aluno, né, de bateria, eu meio que fui tentando equilibrar essa coisa por que eu vou ter aula com esse cara? Ah, não, eu vou ter aula com esse cara porque ele toca esse estilo ou porque ele faz essa coisa que me interessa. Eu lembro de uma situação que eu tive aula com um cara que... A gente até trocou ideia com ele, o Ramon, que é de São Paulo, Ramon Montanha, né? Ele é um batera que, tipo, é fenomenal, assim. Eu lembro que eu fui a São Paulo para ter uma aula de 2 horas com o cara e voltei no mesmo dia. Sim. Porque eu entrei em contato com ele e falei, cara, eu quero esse assunto aqui. Ele falou, não, vem que eu posso te ajudar. Sim. Então, a ponto de você sair de um estado para ter aula com o cara e depois voltar, eu não podia dar um tiro no escuro, sabe? Sim, então eu tentei procurar, tentei pesquisar e tal. Mas eu já fiz aula com pessoas que, tipo, e aí não quero desmerecer e aquela coisa toda, mas eu fiz a aula e eu falei, cara, legal, mas eu acho que isso para mim hoje não é interessante. Independente do profissional ser bom músico ou... Eu identifiquei que aquilo não seria interessante para mim. Mas aí a grande questão é que fatalmente poucos são os músicos que conseguem equilibrar isso que você falou, sabe? O cara que tem uma teoria muito sólida e ao mesmo tempo ele deixa muito claro para o aluno que tipo, olha, isso aqui você pode aplicar dessa forma e se você me ver tocar ali, você vai ver que eu consigo aplicar isso de uma maneira satisfatória, assim, é bem... Então até acho que você está até ampliando isso um pouco, porque às vezes pode ser um professor com uma experiência prática, com um processo todo delineado e pode passar isso, mas talvez não seja para o seu momento, né? Pois é. Às vezes também tem isso, o cara seria perfeito, mas para um outro momento da vida do cara... E uma coisa que é fundamental... E é um ponto que você colocou num post lá daqui, não sei se foi da escola, da tua página, que você falou da autoridade, né? Sim, sim. Que eu acho que às vezes as pessoas confundem muito, e o Whiplash acho que piorou essa coisa, pelo menos os bateristas, porque as pessoas ou elas aceitam acriticamente o que o professor fala, e tipo assim, tá, beleza, o cara falou isso, mas será que é isso mesmo? E isso é saudável também. Sim, não a ponto de virar uma revolta contra, sabe, você não aceitar nada do que o cara diz. E aí eu acho que é importante essa coisa de você procurar músicos com autoridade, porque são justamente esses caras que, como eles imprimiram uma marca num determinado campo lá do artístico, por exemplo, eu tive aula com o Kiko Freitas, assim. Cara, é um cara que não tem o que dizer, sabe? O cara tem uma maneira diferenciada de tocar samba. O Edu Ribeiro, a mesma coisa. Então, assim, quando eu fui ter aula com esses caras, eu sabia exatamente o tipo de contribuição que esses caras tinham. Sim. E eu falei, bom, são 2 músicos completamente diferentes. O Kiko tem essa escola e o Edu tem essa escola. Quando eu digo escola, eu estou falando de posicionamentos e tal. Como é que eu vou equilibrar o que um fala e o que o outro fala? Então vai ter um momento que eu falei, beleza, isso aqui me interessa, não, isso aqui não me interessa, eu quero aquilo ali, eu quero aquilo outro. E aí é que entra a autoridade. O cara te vender um produto dizendo assim, olha só, se você seguir esse caminho fazendo isso aqui, você vai conseguir o que você quer. Porque o que me deixava um pouco desconfortável é que às vezes quando eu ia chegar para ter aula com o cara ficava tipo assim, tá, o que a gente vai falar? Sim, sim. Tipo assim, caramba, pô, eu mandei um e-mail pra você, eu troquei uma ideia, expliquei o que eu queria, tipo, sei lá, você nem se preparou, assim, você não sabe nem por onde começar, então é como se o primeiro trem que passasse, o cara, eu vou entrar nesse aqui, sabe? E aí o cara que já tem uma mentalidade mais pedagógica... isso é importante, mentalidade sabe? pedagógica. O cara organiza, e mesmo que seja o cara que toque
que toque pra caramba, e o cara que não tem essa bagagem teórica, eu acho que mesmo assim, se você não souber exatamente o que você precisa, você vai ter problemas e o cara também vai ter problemas para te dar aula. Assim, é um assunto bem complexo. Assim. E a gente está fazendo esse vídeo sem pensar muito, assim. Porque se for para pensar também, o que eu ia falar mesmo? Eu pensei num negócio aqui. Eu tive aulas com professores que não eram o meu instrumento. O Raul Cruz, por exemplo, toca trombone, né? O instrumento principal dele é trombone. Cara, assim, foi tão bom para mim, porque ele não entendia nada de guitarra. E ele chegou para mim e falou assim, cara, eu não entendo o seu instrumento. Então ele me deu uma aula, uma perspectiva completamente diferente. Depois que eu fiz a aula com o Raul Crook, eu comecei a fazer aula mais com instrumentistas de sopro. E também, cara, quando eu fui estudar lá fora, desde o dia 1, eu comecei a ter aula em classes com pessoas que não tocavam meu instrumento. Então as aulas não eram dedicadas para assim, uma visão do guitarrista. Porque se você for pensar, a gente tem guitarra, um instrumento novo na história da música, né? Na linha tem 80 anos, 100 anos, sei lá. Não tem, acho que não tem nem 100 anos, né? Então o instrumento é uma área de didática muito bagunçada. Bateria também é a mesma coisa. É a mesma coisa? Você não tem uma escola definitiva de improvisação, por exemplo. Eu só vi um método, um livro de solos de bateria, assim, tipo, aonde o cara estabelece teorias, inversão, desdobramento, sabe, repetição. É muito difícil, por quê? Porque o instrumento é muito do vamos lá, vamos fazer. Também é muito recente, né? E a música popular, ela vem muito com esse viés também, tipo assim, não, cara, é muito aqui, ó, a gente tocando, a gente fazendo, não tem como, por exemplo, o piano, os instrumentos de sopro, violinos, tem tanta história que já deu tempo de fazer tudo, criar escolas, como você estava falando mesmo. E a questão mesmo, por exemplo, do Brasil, como a música popular brasileira é uma coisa muito forte no mundo inteiro, que a gente é uma autoridade na música brasileira, no Brasil o ensino da música popular é muito bagunçado, né? Inclusive, qual que é a sua tese mesmo lá no doutorado? Tese não, é tese? Tese. De certa forma, eu falo no doutorado, que num determinado momento existia uma preocupação de você estabelecer quem são as figuras de referência para que essa música popular brasileira evoluísse, assim. Então, por exemplo, cara, olha como é que as coisas são. A gente volta para o primeiro ponto que a gente tinha trocado ideia, porque além da gente ter dificuldade de organizar um eixo de matérias ou de procedimentos específicos, e é justamente por isso que a gente vai ter o cara que é um bom músico, mas tem dificuldade didática, e o cara que tem muita didática, mas de repente ele não consegue ter autoridade e mostrar para o aluno, ó, é isso aqui, sabe? A gente não tem, a gente ainda está organizando qual é o cânone do instrumento, assim. Se você perguntar para um batera, e os bateristas são craques nisso, acho que os guitarristas menos, mas, cara, quais são os bateras que você gosta? Ele vai falar, pô, eu gosto do Carlos Bala, Djavan. Eu gosto do João Baroni, Paralamas. E eu gosto do Mike Portnoy. Tipo assim, estilos completamente diferentes. Aí tu fica, cara, como é que o cara consegue transitar nisso? Assim? Os bateras, eles são muito ecléticos, me parece, assim. Então, se tu pega um aluno de bateria, numa semana ele quer estudar samba, na outra ele quer estudar gospel shops, na outra ele quer independência, na outra ele quer jazz, na outra... Então, assim, você não tem uma coisa igual guitarra 1, guitarra 2, guitarra 3. Não tem uma linha evolutiva. É um pouco do que eu falo lá na tese, de certa forma, num outro campo. O que está acontecendo bastante é que os caras que passaram a vida inteira tocando, aos poucos, estão querendo voltar a estudar. Sabe? Assim, o perfil do músico que dá aula e que toca hoje é completamente diferente. Se o cara está tocando com alguém, cara, você precisa dar aula, você precisa fazer alguma coisa. É um momento de definição ainda, né? As coisas ainda estão meio... Mas isso é até uma coisa interessante, até, por exemplo, em questão de artes marciais, né? O pessoal tira a faixa preta de jiu-jitsu, chega muito pro outro faixa preta e fala assim, pô, cara, a partir de agora eu quero você dando aula pra galera mais nova.
Sim. E existe já meio que quase que um consenso de que quando você começa a dar aula para a galera mais nova, você começa a entender a importância de certas coisas, de certos fundamentos. E a gente até mesmo aqui na Starling, a gente tem muita essa visão, até por eu ter me formado numa faculdade que tem essa visão de proficiência, a gente tenta passar essas coisas, né? A gente tem os livros de guitarra, de improvisação, harmonia e percepção. E, tipo assim, olha só, cara, eu não me importo muito qual é o seu estilo. Isso é uma busca mais pessoal sua do que minha. A gente tenta aqui dar para o aluno o seguinte, olha, você vai ter uma visão geral de harmonia, de percepção da música, como você ouve as progressões, reconhecimento de qualidades. A guitarra você vai aprender a fazer as tétrades, por mais que você só toque riff de metal, você vai precisar de passar por isso. Questão de improvisação, por mais que você só toque sobre 1 ou 2 acordes ou sobre uma tonalidade, você vai ter experiência de estudar sobre progressões que modulam, para que no final desses 2 anos da sua experiência você possa tomar uma decisão mais acertada. São os fundamentos, né? Até porque, cara, eu acredito o seguinte, a gente tem informação o tempo inteiro. Eu não posso acreditar que um cara que está chegando aqui, está aberto para estudar, já se fechou para ir para esse ciclo. Sim. Então, muitas vezes é o que o Happy Hancock que fala, que cabe ao professor abrir a porta, né? Você abre a porta, o aluno precisa entrar nela. Você não pode chegar e falar assim, olha só, cara, estou abrindo a porta para você, você vai andar exatamente 50 metros ali, você vai virar... Não tem um script para a vida inteira. Sim. E eu gosto muito dessa questão de... Olha só, cara, eu tenho alunos aqui que tocam metal, de banda de metal, né? Você vê a galera, né? Sim. Tem a galera, você também tem, né? Sim, já toquei. E o que é muito legal, porque eu falo assim, cara, olha só, eu estou te planejando você fazer essas progressões de acorde, improvisar em cima disso, a gente vai fazer um acompanhamento metal para você. Eu pego aqui, ponho um drive, eu falo que para mim o que importa é que você cumpra os propósitos dos exercícios. Não importa onde você está colocando, porque é tiçar o aluno para que ele possa ter outras visões, para que ele lá na frente possa ter possibilidades. Né? Você falou que você teve aula com outros músicos que tocam outros instrumentos. Eu acho que isso é um ponto crucial, porque pensando em bateristas, a tendência que a gente tem é um baterista tocar por lick. Sim. Então ele pega direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Então ele fica distribuindo isso. E quanto mais rápido ele conseguir fazer, melhor. Quanto mais visualmente interessante ficar, melhor. Anos depois ele vai pensar, cara, mas o que é isso? Que tipo de senso melódico isso aqui tem? Ou seja, muito tempo depois. Sim. Então quando o cara, de repente, tem uma aula de percepção ou tem algum acompanhamento de um músico que de repente não é da área dele e pede, olha só, cara, porque aí entra o fundamento, por que você não explora isso aqui pensando na sonoridade da parada? Isso é um ótimo ponto que você falou. Porque né? é o fundamento, sabe? Porque a bateria é ritmo o tempo inteiro, Sim, né? E o Mas cara não deveria esquece. ser essa percepção, né? O cara esquece que tem melodia, que tem harmonia, que tem dinâmica, que tem timbre. Se você toca num tambor aqui no centro, se você toca na borda, já é um outro som. Então, essas coisas só são exploradas do cara na marra. E aí a gente volta novamente para o primeiro ponto. Se o cara vai dar aula e o cara trabalha esses aspectos, o cara já está abrindo portas para o cara. Mas o que fatalmente acontece, aí não estou querendo ser generalista, óbvio que tem exceções, mas o que acontece é que o cara vai descobrir essas paradas na marra. Quando ele perde uma gig, quando um produtor reclama, ó, cara, você está tocando essa caixa muito forte, ou então, ó, esse prato aí você está tocando em diagonal, tenta tocar com a ponta, não sei o que lá. Ou seja, o cara vai descobrir na vida coisas que de repente ele poderia ter. Mas isso, por exemplo, eu sempre cito um exemplo clássico que eu tenho na minha vida, que foi um cantor gospel, chamado Marcelo Nascimento, né? Sim. E uma vez ele foi lá em casa, tem muitos anos, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, e falou assim, cara, Matheus, é impressionante, cara, eu chamo os guitarristas para gravar comigo, não pode fazer um solo, eu falo assim, cara, grava o que você quer, o cara grava um, mas não é... Aí grava o segundo, falou assim, cara, é o seguinte, faz isso aqui que eu vou solfejar pra você. Porque aquela galera influenciada pela parte mecânica, na hora do solo, 4 compassos, o cara quer... O cara, não, cara, vamos botar uma melodia bonita, fazer. Então vamos desenvolver uma ideiazinha aqui. É aí que o lado da música de concerto entra, daquela tradição toda que você estava falando, né? Porque desenvolvimento, repetição, reexposição, isso tudo vem dos modos de música de concerto, sonata, sabe? Onde o cara apresenta um tema. Então, assim, de repente, se o cara
tem essa bagagem com alguém, se ele pega, olha, existe um modo onde o cara apresenta um tema, ele tem um desenvolvimento e depois tem uma reexposição e tem uma coda. Então, assim, se o cara tem isso, ele consegue pegar isso e juntar e pegar uma coisa mais micro a partir desse conhecimento. Então, pô, se eu fizesse solo com esse tema e eu fizer isso aqui e depois eu voltar lá no começo, mas de repente mudando a forma ou mudando o ritmo, então esse tipo de coisa que o músico com um pouco mais de bagagem didática poderia apresentar para o cara. Porque o que acontece muito é que um grande músico que ele nunca teve um estudo formal, o que acontece é que ele percebe coisas extremamente significantes através de uma coisa prática, né? Uma visão, pô, a música funciona assim, então eu vou replicar esses processos, né? Por outro lado, às vezes uma pessoa que é meramente acadêmica e ela quer só tentar, existe esse padrão, ela vai tirando os padrões fora do contexto e acaba não produzindo um resultado musical interessante, porque ela está tirando padrão e está querendo ensinar só um padrão fora de contexto. O ideal é aquilo que eu comecei no início do vídeo, pelo menos para mim, né, que eu sou um músico de música popular, um improvisador, é que o professor tenha as duas coisas, né? Ele tem a organização didática e, obviamente, ele tenha uma carreira, ele tenha um trabalho que as pessoas até possam ouvir, né? E é uma coisa que é legal porque quando eu ia escolher os meus professores lá na faculdade, eu via a lista das possibilidades e eu ia pesquisar na internet. Eu falei, cara, vamos ver se esse cara tem um som legal. Sim. Aí eu ia lá ouvir, pô, o cara é legal. Vamos ver se tem algum livro. E vários caras que eu não conhecia antes de ir para lá, eu acabei conhecendo porque eles tinham um álbum, 2, 3 álbuns, um livro, outro livro. Eu falei, pô, esse cara aqui me interessa. Uma coisa que eu ouço muito das pessoas quando falam com você é o seguinte, cara, o Matheus, ele tem caminhos. E assim, eu já toco há muito tempo, o cara tem a teoria, ele tem a prática que o maluco toca pra caramba, o cara tem discos, então assim, eu acredito que muita gente quando vai procurar aqui a nossa escola, é justamente porque o cara sabe de todas essas possibilidades que a escola tem, e a partir disso ele vai falar o seguinte, beleza, já montei minha nave, a partir daqui eu posso... Sim. É o fundamento, sabe? Se você... E aqui no Brasil, pelo fato de ser terceiro mundo, um país que não é lá muito desenvolvido, a gente meio que constrói a casa do terraço. A gente faz ao contrário, sabe? Sim, sim. E depois de anos é que o cara vai pensar, rapaz, eu não sei ler, eu não sei escrever uma música, sabe? Ou então o cara é um guitarrista e o cara chega, depois de anos tocando, ele pensa, cara, eu não sei regular minha pedaleira, assim. Sabe, são paradas tipo que um professor direcionado com uma visão mais, ao mesmo tempo prática, mas também com a visão de sala de aula, o cara consegue mapear isso e organizar o desenvolvimento do cara pautado nisso. Esse assunto aí, galera, é extenso, pode ser polêmico em algum ponto, a gente não teve nenhum intuito de polemizar aqui, só mesmo debater, a gente pode também, você pode discordar 100% da gente, ou concordar em parte, deixa a sua opinião que é sempre importante pra gente aí, tá bom? É isso aí. Grande abraço, Deus abençoe.